Ele controlava o Brasil com punho de ferro durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era uma condessa francesa misteriosamente rica que frequentava os salões mais exclusivos do Rio de Janeiro. O que ninguém sabia é que enquanto Getúlio Vargas comandava a guerra contra os nazistas, estava apaixonado por uma mulher que espionava para Hitler. Esta é a história do amor mais perigoso da história política brasileira. Um caso que poderia ter mudado o rumo da Segunda Guerra Mundial se tivesse sido descoberto na época. Bem-vindos ao Relicário de Amores, onde guardamos os segredos que moldaram nosso país. Eu sou o guardião do Relicário e hoje vou contar como o homem mais poderoso do Brasil quase foi derrubado não por golpe militar, mas por uma francesa fatal que misturava perfume Chanel com segredos nazistas. Rio de Janeiro, 1940. O Brasil vivia sob a ditadura do Estado Novo e Getúlio Vargas era o senhor absoluto do país. Aos 57 anos, casado há décadas com Darcy Vargas, ele parecia ter tudo sob controle, exceto seu próprio coração. Aimée de Hirren chegou ao Rio vindosa da França ocupada pelos nazistas. Oficialmente, era uma refugiada de guerra, condessa viúva, rica, sofisticada, que havia perdido tudo na invasão alemã. Tinha 35 anos, era loira, elegante e falava português com um sotaque francês que derretia qualquer homem. Rapidamente, Aimée se tornou a rainha dos salões cariocas. Dava festas no Copacabana Palace, frequentava o cassino da Urca, conhecia todo mundo que era alguém no Rio. Era inteligente, culta e tinha uma capacidade extraordinária de fazer qualquer homem se sentir o mais importante do mundo quando conversava com ele. Getúlio a conheceu numa recepção diplomática em 1941. Os relatos da época descrevem que ele ficou fascinado pela inteligência dela. Aimée sabia discutir política internacional, economia, arte. Era tudo que Darcy não era. Mundana, sofisticada, perigosa. O que começou como conversas políticas em eventos sociais se transformou em encontros cada vez mais íntimos. Getúlio, que sempre foi um homem controlado, descobriu-se perdidamente apaixonado por uma mulher que representava tudo que ele não podia ter publicamente. Aimée era tudo que um ditador conservador deveria evitar: estrangeira, independente, misteriosa. Mas talvez fosse exatamente isso que o atraía. Após décadas de poder absoluto, onde todos diziam apenas sim para ele, finalmente encontrou uma mulher que o desafiava intelectualmente. Os encontros aconteciam em apartamentos discretos em Copacabana, em jantares íntimos longe dos olhos da imprensa. Getúlio chegava a cancelar reuniões ministeriais para estar com ela. O homem que controlava 40 milhões de brasileiros estava sendo controlado por uma francesa de olhos azuis. Mas Aimée escondia um segredo mortal. Ela não era uma simples refugiada, era agente do serviço secreto alemão, a Abwehr. Sua missão era seduzir personalidades influentes e extrair informações sobre a posição do Brasil na guerra. E que informações ela tinha acesso. Getúlio, apaixonado e confiante, comentava sobre reuniões militares, decisões estratégicas, planos de guerra. Sem perceber, estava entregando segredos de Estado para uma mulher que repassava tudo para Berlim. A ironia era cruel. Enquanto o Brasil oficialmente se aproximava dos aliados, o próprio presidente estava sendo manipulado por uma espiã nazista. Aimée sabia dos planos brasileiros de permitir bases americanas no Nordeste meses antes de serem implementados. Conhecia as rotas de navegação da Marinha Brasileira. Tinha acesso a informações que valiam fortunas no mercado negro de espionagem. Mas talvez o mais perigoso fosse que Aimée estava, de fato, influenciando as decisões políticas de Getúlio. Ela habilmente plantava dúvidas sobre os aliados, sugeria cautela com os americanos, elogiava a eficiência alemã. Era propaganda nazista disfarçada de pillow talk. Por 2 anos, entre 1941
e 1943, essa relação continuou. Getúlio se tornava cada vez mais dependente emocionalmente de Aimé, enquanto ela coletava sistematicamente informações que poderiam comprometer não apenas o Brasil, mas toda a estratégia aliada no Atlântico Sul. O fim chegou de forma dramática. Em 1943, agentes do FBI americano, trabalhando em conjunto com a polícia política brasileira, descobriram a rede de espionagem alemã no Rio. Encontraram códigos, rádios transmissores e, pior ainda, documentos que comprovavam a ligação de Aimé com Berlim. Confrontado com as evidências, Getúlio enfrentou a pior crise de sua carreira política. Não apenas havia sido enganado, havia posto em risco a segurança nacional por causa de uma paixão. A mulher que amava era literalmente uma inimiga do Estado que ele jurou proteger. A decisão foi brutalmente pragmática. Aimé foi deportada discretamente, sem julgamento público, sem escândalo. Oficialmente, ela simplesmente retornou à França. Na realidade, foi colocada num navio com destino à Europa e ordem de nunca mais pisar em território brasileiro. Getúlio nunca mais falou publicamente sobre ela. Destruiu todas as cartas, fotos, qualquer evidência do relacionamento. Era como se Aimé de Heren nunca tivesse existido. Mas os que conheciam o presidente notaram que ele nunca mais foi o mesmo. Ficou mais desconfiado, mais fechado, mais cruel. O caso só veio à tona décadas depois, quando documentos da CIA e do Arquivo Nacional foram desclassificados. Descobriu-se que Aimé continuou espionando até o fim da guerra, sempre usando sua beleza e inteligência como armas. A história de Getúlio e Aimé nos ensina algo profundo sobre poder, vulnerabilidade e os perigos do amor cego. Ela nos mostra que mesmo os homens mais poderosos do mundo têm pontos fracos que podem ser explorados por quem sabe como manipular o coração. Getúlio era um ditador, sim, mas também era um homem de 57 anos, casado numa época em que casamentos eram mais negócios que romance, que finalmente encontrou uma mulher que o fascinava intelectualmente. O problema é que ela era literalmente a pior pessoa possível para se apaixonar. Aimé representa o tipo mais perigoso de manipulação, aquela que usa sentimentos reais para alcançar objetivos mortais. Ela provavelmente sentiu algo por Getúlio. Afinal, ele era charmoso, poderoso e inteligente, mas nunca perdeu de vista sua missão. A lição é cruel, mas necessária. Nem todo amor que parece perfeito é verdadeiro. Às vezes, a pessoa que mais nos entende é aquela que está estudando nossas fraquezas para usar contra nós. Getúlio pagou o preço da ingenuidade emocional. Quase comprometeu um país inteiro por uma paixão que era, desde o início, uma operação militar inimiga. E você? Já se apaixonou por alguém que depois descobriu ter segundas intenções? Como distinguir paixão verdadeira de manipulação sofisticada? Se esta história te fez refletir sobre os perigos do amor cego, curta, compartilhe e se inscreva no Relicário de Amores. Na próxima semana, contaremos outra história onde política e paixão se misturaram de forma explosiva. Até lá, lembrem-se, nem todo coração que bate mais forte está batendo por você. Às vezes, está batendo pelo que você pode oferecer.